pergaminhos. Pode tomar o vosso assento. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que uma vez mais o Senhor nos concede de estar ministrando a sua palavra, né? O pastor nos lançou o convite e aqui estamos nós. Nós iremos ser breve, não iremos passar do horário, mas falarei aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Todos nós que estamos aqui já ouvimos falar acerca da pessoa de Timóteo, o jovem escolhido por Deus e convidado pelo apóstolo Paulo, quando mesmo esteve pela segunda vez em Listra, na sua segunda viagem missionária. Um jovem, não é muito de jovem, mas é uma palavra direcionada a todos nós, tá, irmãos? Pois bem, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária a Listra, chegando naquele lugar, Paulo, como um bom observador, ele observava os irmãos daquele lugar. E entre os irmãos daquele lugar havia um jovem por nome Timóteo, que ao observar o texto, nós vamos ver que ele dava testemunho na sua maneira de viver como cristão. E Paulo ficou impressionado com aquilo e lançou o convite a Timóteo para segui-lo nas suas viagens missionárias. E assim Timóteo foi com ele. E Paulo escreveu, nós sabemos, 2 cartas a Timóteo. A primeira, quando o mesmo, se não me falha a memória, estava na Macedônia. E a segunda, quando Paulo escreveu esta carta, esta que lemos, a 2 Timóteo, ele estava preso em Roma, aguardando um julgamento, que esse julgamento levaria o apóstolo Paulo à morte, ao seu martírio. E Paulo, um homem que nós conhecemos muito bem a sua história, ele escreve esta carta a Timóteo, e no versículo 9 ele diz o seguinte: procura vir comigo, ou ter comigo depressa. Paulo estava com pressa em ver o seu filho na fé, porque o mesmo sabia que os seus dias já estavam contados. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de Timóteo era que ele era um jovem, um líder que tinha disposição dentro do cristianismo. Eu acredito, queridos irmãos, que o que mais nos falta nos dias de hoje é a disposição de muitos irmãos, é a disposição de nós em termos de executar aquilo que Jesus colocou em nossas mãos para fazer. Irmã Cláudia, o que mais nos falta nos nossos dias é a disponibilidade de exercer aquilo que o Senhor deu a nós para fazer. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu, queridos irmãos, preso, e ao mesmo tempo o texto diz que ele foi desamparado por muitos, ao ponto de dizer: Demas me desamparou, buscando
de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou pedir a sua ajuda. Leia para mim o versículo de número 10 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Versículo 11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aqui Paulo está afirmando que ele passou grandes perseguições. Por causa de quem? Por causa do reino de Deus. E ele está dizendo a Timóteo que ele também passaria por grandes perseguições. E não só ele, mas todos aqueles que servem a Cristo. E o reino, irmãos, é isso. Às vezes nós enfrentaremos sim lutas, dificuldades, mas o Senhor nos livrará de todas, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E aí, o versículo 11 do capítulo 4, lê para mim, Antônia, por favor, versículo 11 do capítulo 4. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, se nós pegarmos e observarmos a vida de Paulo, ele era rodeado de muitas pessoas. Era um homem que era admirado por muitas pessoas. Mas nesse momento aqui, Paulo se encontrava particularmente só. Muitos haviam me abandonado, mas ele diz o quê? Só Lucas está comigo. Queridos, vai ter momento na nossa vida que você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ter ninguém, mas só Cristo estará com você. E isso será o suficiente para a tua vida. Aleluia! Irmãos, nosso Senhor, Ele não desampara quem Ele chama. O nosso Senhor, Ele nunca deixará nos faltar nada. Sabe por quê? Porque quando Ele chama, Ele provê tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos. Sem luta na nossa vida, nós não nos tornaremos um crente forte, um crente guiado por Deus. É necessário que a luta, ela faça parte da nossa vida. Se perguntarmos aqui, irmãos, ninguém quer passar luta, ninguém quer passar dificuldade. Não, ninguém quer. Paulo estava preso, prestes a ser decapitado, mas ele tinha uma promessa de que o Senhor tinha um propósito diante de tudo aquilo que ele estava passando. E ele queria que este Timóteo continuasse aquilo que ele havia me ensinado. Irmãos, nós temos que ficar atentos aos sinais que o mundo está dando. O amor está se esfriando. Nós podemos observar no mundo agora, em uma guerra contra Israel e o Irã. Isso é um sinal para toda a humanidade do que Cristo está voltando.
para fazer. Ah, mas ninguém me ajuda. Faça você. Faça você. Se o Senhor te chamou, e se muitos te abandonaram até aqui, lembre-se de que aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Glória a Deus. Porque as pessoas, queridos irmãos, elas costumam mudar de um dia para o outro, mas Deus não. Ele continua mesmo hoje, amanhã e eternamente. E a promessa dele, feita a nós, continuará a mesma. Mas para isso precisamos ter disposição. Disposição. Hoje nós vemos, irmãos, que muitos já não têm mais o prazer de fazer a obra. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Paulo estava tão pensativo, ele diz: Timóteo, procura vir a mim depressa. Ele queria ver Timóteo. O julgamento era iminente, a sua morte era iminente, mas ele escrevia a Timóteo e dizia: não desprezes o dom que o Senhor depositou em ti. Irmãos, eu vou falar, quantos de nós tem desprezado o dom que o Senhor colocou em nossas mãos? Quantos de nós tem negligenciado aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Mas deixa eu falar uma coisa a você nessa noite: Ele vai requerer de cada um de nós. E Timóteo, ele continuou. Leia para mim, Antônio, o versículo 13 do capítulo 4. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, a palavra. Paulo estava com sede da palavra. Aleluia! Irmãos, eu estava pensando comigo, meu Deus, eu tenho que ser mais crente. Eu não sei se você já teve uma experiência em que está lendo a Bíblia e quando de repente você está chorando, sentindo a presença do Senhor, porque a palavra de Deus é vida para nós. E Paulo estava dizendo: traz os pergaminhos, traz a palavra, que nunca nos falte a palavra. Que nunca nos falte o amor pela palavra. A palavra é a que transforma. Leia para mim, por favor, João capítulo 17, versículo 17. A palavra é vida para nós. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que é a verdade? A tua palavra. A tua palavra é a verdade. Que nós possamos, queridos irmãos, nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque quanto mais nós buscarmos a sua palavra, mais visões espirituais acerca do reino nós teremos. Aleluia. E aí, muitos têm deixado o amor pela palavra. Eu gosto muito desse versículo de João capítulo 6, versículo 68, se não me foge a memória. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde você vai?
você está indo sem Ele? Para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Se só Ele tem palavras de vida eterna. A palavra de Deus é tão poderosa que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguém chega para nós, fala uma palavra das Escrituras e nós nos alimentamos, porque a palavra de Deus, ela traz vida para nós, para a nossa alma. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu acredito se todos nós tivermos mais disposição para fazer a obra, mais as coisas irão fluir. Porque Timóteo estava em Éfeso defendendo o cristianismo, e Paulo estava encorajando ele. Irmão, ninguém tem um crente. Crente é um negócio difícil de se entender. Paulo está preso, prestes a ser morto. Ao invés de Timóteo estar consolando ele, né? Era ele que estava encorajando Timóteo a permanecer naquilo a qual foi chamado. Meu Deus, irmãos, isso aqui é algo gratificante, porque as pessoas olham para você passando por uma luta gigantesca e você com um sorrisozão de ponta a ponta, mas não imagina o tanto que você está sangrando e está chorando por dentro. Mas quando perguntam para você se vai tudo bem, você diz: vai tudo bem, porque Jesus está no barco comigo. Minha sogra, que já descansa no Senhor, rapaz, ela quase já, Jesus leva ou não leva, ela dizendo: rapaz, Jesus no barco, vai tudo bem. Só o crente cheio da graça de Deus. Sabe o que é isso? E Paulo estava dizendo: traz os livros e os pergaminhos, porque ele precisava da palavra. Da palavra. Então, se a gente deixar, eu falo de mim, se a gente deixar, a gente nem a palavra a gente lê. Nem a palavra a gente lê. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Sabe o que te libertou, irmãos? Foi a palavra. Jesus te curou para você curar outras pessoas através da palavra. O Evangelho, às vezes, a gente vai curar pessoas quando nós estamos feridos. Você tem que ter uma palavra. Você tem que ter uma palavra. Jesus no Getsemane, Malco cortou. O Pedro, na verdade, né? Pedro cortou a orelha de Malco. E Jesus, naquela turbulência, naquela agitação, disse: não, Pedro, peraí, não é assim não. No momento de guerra, de aflição, Jesus foi lá e operou milagre na vida daquele homem, para mostrar aos discípulos que nem tudo se resolve com a espada, mas com a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, não abandone a Cristo por nada. Independente da luta que você esteja vivendo, esteja passando, Jesus é teu guia, Jesus é teu socorro, Jesus é o médico dos médicos, e Ele nunca vai soltar as nossas mãos. Lute pelaquilo que você está lutando até hoje. Ore, acredite
Leia, irmã Antônia, por favor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos. Só um crente cheio do Espírito Santo para passar por algumas situações e ainda dar glória a Deus. Às vezes você esteja no vale, no luta, se perguntando: Senhor, onde tu estás? Ei, querido, até no silêncio Deus trabalha. O silêncio de Deus nos ensina muitas coisas. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo, que Ele te abandonou. Pelo contrário, Ele está tratando você para você sair desse vale, dessa luta mais forte. Aleluia! Aleluia! Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia, Deus. Paulo não estava dizendo só dele. Paulo estava se referindo a nós. Não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua volta. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu. Eu desejo o céu, irmãos. Eu não quero passar uma vida servindo ao Senhor e não entrar no reino naquele dia. Nós temos que lutar pela nossa salvação todos os dias. E só você pode adquirir a salvação para você mesmo. E você tem que lutar por ela. Se você ama a volta de Cristo, lute pela sua salvação, lute pela sua vida. Se coloque de pé, por favor. Vou passar a orar. Timóteo, ele tinha disposição. Mais um exemplo. Analisado. Timóteo não desprezou o dom que havia recebido. Você tem um dom. Você tem um dom. Eu não sabia, irmãos. Eu gostava muito de cantar, só não sabia, mas eu gostava. Aí tem que cantar. Não fica aqui meio. Eu não sabia pregar. Não sabia. Ler muito pouco. Falar nem se fala. Falar porque eu aprendi desde que mais me expressar, eu não devo. Mas eu acreditei naquilo que Deus havia me prometido. Glória a Deus. Exerça aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. A prática leva ao aperfeiçoamento. Se nós